Bom tudo para vocês todos, onde vocês estiverem, no Brasil, na diáspora, em línguas, em italiano, em francês, em espanhol, na África. Eu sei que tem gente do mundo inteiro que vê o Pepe Café, porque quando eu viajo, sempre tem alguém que fala: Olha, eu sou da Guiné, eu vejo o Pepe Café. Bárbaro, né? Bom, eu ainda estou, eu vou continuar no resto desse verão no meu refúgio, no Otanistão com o jardim. A minha nova profissão é jardineiro, literalmente. É algo que eu nunca fiz na minha vida. E agora eu estou seguindo o que os scholars chineses ancestralmente dizem que no futuro, nos últimos anos da sua vida, há duas opções absolutamente fundamentais para o último, digamos, os últimos 100 metros. Cuidar do jardim e cuidar da biblioteca. E é exatamente onde eu estou agora. Eu estou literalmente regando o jardim todo dia, dando água para os pássaros, observando os pássaros, conversando com os pássaros, com as borboletas, etc. Como vocês sabem, o verão na Europa é muito curto. Tudo isso vai acabar breve. Vai acabar, inclusive, quando eu estiver saindo daqui para voltar para a Ásia, vai estar acabando. Isso, a transformação mental, e todos vocês que vivem no campo, ou no mar, ou nas montanhas vão entender perfeitamente, a transformação mental e o apaziguamento mental que isso nos fornece, especialmente quando a gente tem que lidar com esses horrores absolutamente inomináveis e concêntricos da geopolítica, é um bálsamo. E eu estou aprendendo praticamente do zero. Eu cresci na praia muito. Eu sou um cara de montanha, eu vou muitas montanhas. Meus lugares favoritos do mundo são todos montanhas. E eu aprendi a apreciar as estepes da Ásia Central e da Rússia também. Mas eu nunca vivi no campo. E hoje, agora, vivendo no campo, eu estou aprendendo e vendo que a sabedoria campestre é absolutamente inigualável. E esse contato íntimo com a natureza, por exemplo, os meus amigos que eu estou fazendo aqui são todos agricultores. São fornecedores, agricultores, eles têm um índice. O orgânico aqui é respeitadíssimo e é de uma qualidade absolutamente extraordinária. E, claro, a gente não falamos de política, nada. O que também ajuda a essa estabilização mental, né? Bom, depois dessa pequena introdução campestre para vocês, vamos entrar na barra pesada. E vocês não têm ideia de como a barra está cada vez mais pesada. Ou têm ideia. Se vocês acompanham a mídia tradicional, evidentemente vocês não vão ter ideia, porque nada disso é contextualizado. Só para dar um exemplo, como muitos de vocês já devem ter percebido, na guerra absolutamente brutal entre os Estados Unidos e o Irã, o Iêmen, agora há pouco, entrou no chat. E quando o Iêmen entra no chat, prestem atenção. Uma das minhas mais extraordinárias viagens profissionais em toda a minha carreira foi quando eu fui ao Iêmen o ano passado, conversando com eles, conversando com membros do Conselho Político de Ansarallah, são 11. Nós tivemos acesso a conversar pelo menos cinco. Eu me lembro diretamente de conversas com cinco deles, e conversas, mesmo com intérpretes, aprofundadas, porque eu tinha uma lista de perguntas gigantesca, porque eu queria saber como funciona o governo do Iêmen por dentro, como se tomam decisões, como se repartem as decisões. E eles, com uma paciência e uma generosidade extrema, me explicaram em detalhes. Se você, como analista, não entende como funciona o Iêmen, mais uma vez, super importante, essa é a sociedade islâmica primordial. O Islã primordial, ele é iemenita. Tem
de cabeça, que eu lembre, pelo menos 40 citações diretas do Iêmen pelo profeta Maomé no Corão. Ou seja, eles são os puros. E uma civilização milenar também. É um estado-civilização, infelizmente, por causa das interferências constantes dos ocidentais, um estado hoje dividido. O Iêmen, tribalizado, está dividido entre áreas tribais controladas por coalizões de tribos e algumas delas, por exemplo, quando você vai indo para o Hadramut, que é mais ou menos à direita do Iêmen, indo para o leste, é um conglomerado tribal completamente fora de controle de tudo. Mas essa sabedoria milenar de um Estado-civilização está presente. E se você tem a oportunidade de visitar as terras de Ansarallah, desde Sana, a capital, que é mais ou menos no sudoeste, até Sada, nas montanhas, que estão mais ou menos no noroeste, não muito longe da fronteira com a Arábia Saudita, e você viaja e conversa com eles e escuta, além do que você está frente a frente com uma cultura sofisticadíssima, uma arquitetura de tirar o fôlego, alguns dos bazares mais extraordinários da Ásia inteira, não só do oeste da Ásia, mas da Ásia inteira. E você respeita profundamente o processo decisório de quando eles têm que tomar uma decisão tão grave como a que eles tomaram alguns dias atrás. Muitos de vocês devem saber, ou talvez se vocês não saibam, o Iêmen está sob um bloqueio da Arábia Saudita há 11 anos e meio, quase 12. É um bloqueio essencialmente aéreo e que às vezes se transforma em bloqueio naval. Você não pode visitar o Iêmen, a não ser que foi o que aconteceu no nosso caso no ano passado. Você tem que voar para o aeroporto de Amman. No aeroporto de Amman, você passa por toda uma burocracia, uma logística especial para você conseguir o seu cartão de embarque, para daí você pegar um avião para ir para Sana. E você, até o ano passado, só podia viajar pela Yemen Airways. Tinha, se não me engano, acho que dois, três ou quatro voos por semana para Sana e tinha voos também para Aden. Aden é o porto milenar do sul, mas está controlado por um governo títere da Arábia Saudita. Basicamente, os caras estão num hotel 5 estrelas em Riad. Não é um governo, é um governo por procuração, uma satrápia da família Al Saud, essencialmente. Bom, o ano passado, depois da nossa viagem, os israelenses bombardearam não só o aeroporto de Sana, como bombardearam os aviões da Yemen Airways. Então você não tem como ir para o Iêmen durante meses, desde o meio do ano passado, se eu não me engano. O que aconteceu há um mês e pouco atrás? O Irã furou o bloqueio saudita contra o Iêmen, enviando um avião iraniano da Mahan Air, pilotado, evidentemente pilotos iranianos, para o aeroporto de Sana, numa missão humanitária, basicamente, porque foi o que eles fizeram, eles transportaram a delegação iemenita para todos os ritos funerários em torno do grande funeral em várias cidades do assassinado líder supremo Ayatollah Khamenei. O que aconteceu depois? A delegação, boa parte da delegação do Iêmen tinha que voltar para o Iêmen, para Sana. E tinha outros iemenitas que estavam no Irã e queriam voltar para sua terra natal. O avião absolutamente lotado. Então, mais uma vez, teve um voo da Mahan Air iraniana, sempre na fuselagem marcado Minab 168, que vocês todos sabem que são as 168 crianças assassinadas no início da guerra ilegal dos Estados Unidos contra o Irã em fevereiro desse ano.
dia 28 de fevereiro desse ano. Então, o voo da Mahan Air, iraniano, Minab 168, lotado de iemenitas, ele voltou para o aeroporto de Sana. O que que aconteceu um pouco antes da aterrissagem? Os sauditas bombardearam o aeroporto, o asfalto do aeroporto. Me escapa em português. A, a linha de aterrissagem. Bom, você sabe o que eu estou falando. Bom, o piloto, é um herói nacional, não só no Irã como no Iêmen hoje. Ele fez uma manobra alucinante de 90 graus em voo, vendo que ele não podia aterrissar, desviou para o oeste. E ele aterrissou o Airbus da Mahan Air no porto de Hodeida, no Mar Vermelho, do lado do Mar Vermelho. E ele teve uma sorte extraordinária. Por quê? Porque a pista de aterrissagem do aeroporto de Hodeida tinha sido reparada alguns dias antes. Se não fosse isso, ele estava absolutamente. Ele não ia ter plano B, ele ia ter que aterrissar o Airbus no Mar Vermelho. Ou seja, essa história causou, evidentemente, um impacto gigantesco, não só no Iêmen, mas no mundo árabe como um todo. E os iemenitas observaram o quadro, estudaram cuidadosamente e falaram: bom, a nossa resposta vai ter que ser um degrau acima. Eles bombardearam o nosso aeroporto? Ok, nós vamos bombardear dois alvos. Eles bombardearam uma base militar e uma base civil na Arábia Saudita. Essa foi a resposta. Mas não foi. Esse foi o prenúncio da resposta. A resposta veio alguns dias depois, quando, mais uma vez, e isso foi sensacional, porque eu não. A minha grande pergunta, alguns dias atrás, era: por que Ansarallah e as Forças Armadas do Iêmen, que representam os Houthis, essa qualificação ocidental de os Houthis é uma palhaçada. Houthis é um grupo étnico. Houthis é o nome da família de Saada, no norte do Iêmen, que fundou a Ansarallah. Ah, por que justamente agora eles resolveram furar o bloqueio da Arábia Saudita? E aí, um dos meus amigos iemenitas, que foi um dos meus guias na viagem do ano passado, a gente trocou mensagens pelo Telegram e ele me explicou em detalhes. A nossa inteligência, a inteligência do Iêmen, e depois a gente teve que confirmar com a inteligência dos iranianos, detectou que os Estados Unidos estavam mesmo, os Estados Unidos estavam a ponto de lançar uma ofensiva brutal, não só contra o Irã. Isso foi antes dos 13 dias de bombardeio da invencível armada de Donald Trump contra o Irã, que só acabaram nesse último fim de semana. Antes desse bombardeio começar, os iemenitas viram que o negócio era muito mais sério. Os americanos queriam lançar uma ofensiva brutal contra o eixo da resistência inteira. Não só o Irã, mas Ansarallah no Iêmen, Hezbollah no Líbano e as brigadas de mobilização populares Hashd al-Shaabi no Iraque. O eixo da resistência principal inteiro. Então, esse golpe de xadrez dos iemenitas foi para esvaziar a ofensiva americana contra todos no ato do eixo da resistência. E foi tão eficaz que os americanos perderam a bússola completamente. Eles perceberam uma coisa, e os iemenitas abriram um novo front, e a gente não tem nada que possa aplastrá-los, desviá-los, enganá-los, etc. Não se esqueçam que Ansarallah e a Marinha do Iêmen, as Forças Armadas do Iêmen, a Marinha do Iêmen, provocaram uma humilhação da Marinha americana o ano passado. Os americanos tiveram que sair correndo. Não tem como a Marinha Americana impor a sua vontade no Mar Vermelho contra os mísseis e os drones das Forças Armadas do Iêmen. Ponto final.
Isso ninguém, nem mesmo em Washington, nem mesmo o Pentágono. Se você pergunta para um cara do Pentágono com um QI acima de 50 da temperatura ambiente, ele vai dizer: ah, não tem nada que a gente possa fazer contra o Iêmen. Eles controlam o Mar Vermelho, eles controlam o Bab el-Mandeb, o famoso a Porta das Lamentações, que é a tradução direta de Bab el-Mandeb, que hoje, enquanto a gente está falando, e nos últimos dias, faz parte do bloqueio saudita, o bloqueio iemenita contra os saudis. Então, foi possível obter a resposta por que agora? Ou seja, esvaziar uma ofensiva americana contra o eixo da resistência. Ao mesmo tempo, os iemenitas aproveitaram para finalmente quebrar o bloqueio aéreo da Arábia Saudita e dizer, basicamente, por vias indiretas a Riad, aos sauditas: olha, se vocês querem que nada mais aconteça com vocês, vocês vão ter que revogar esse bloqueio unilateral contra nós, que vem de 11 anos e meio, quase 12. Senão, vocês vão ter que pagar um preço. E agora a gente está cobrando. Ou seja, os sauditas ficaram ainda mais descombobulados e desesperados que já estavam antes. Por quê? Um bloqueio das Forças Armadas do Iêmen contra a Arábia Saudita no Mar Vermelho pressupõe que nenhum navio da Arábia Saudita é capaz de sair dos portos da Arábia Saudita no Mar Vermelho, incluindo o mais importante, que é o porto de Yambu. Por que Iambu é importante? Porque ele é o porto terminal de um oleoduto gigantesco. É o famoso oleoduto leste-oeste que atravessa a Arábia Saudita inteira. Ele evita o Estreito de Hormuz, que, como vocês todos sabem, está imobilizado há vários dias. E a Arábia Saudita pode exportar o seu petróleo pelo Mar Vermelho, desce até o Bab al-Mandeb e depois entra, abandona o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã, o Mar da Arábia e vai para os seus clientes asiáticos. Os clientes são praticamente todos na Ásia. Então, o objetivo do Iêmen, eles mataram vários. Vocês podem delimitar como quiserem: gafanhotos, patos, galinhas, cachorros, com uma pedrada só. Sauditas, tudo isso saudita, né? E basicamente eles disseram: bom, vocês revogam o bloqueio, a gente revoga o nosso bloqueio. Senão, vocês vão continuar bloqueados e não vão exportar petróleo pelo Mar Vermelho, pelo Bab al-Mandeb. Ponto. Aí tem todas as variações do bloqueio que são extremamente fascinantes do ponto de vista geopolítico. Primeira questão: o Iêmen bloqueou o Bab al-Mandeb? Não. Ele bloqueou o Bab al-Mandeb para a Arábia Saudita. E aí tem mais uma variação em torno do mesmo tema. Eles não bloquearam o Bab al-Mandeb para navios sauditas que estão levando petróleo para a China. Porque Pequim e Sana fizeram um acordo. é, Pequim tem uma relação excelente, como eu pude ver o ano passado, quando eu fui ao Iêmen, e é uma relação que veio desde a época do Mao. Eu tive praticamente um curso prático de ajuda maoísta ao Iêmen durante o período maoísta, especialmente nos anos 70, nos anos 60, desculpa, fim dos anos 50, durante os anos 60. Fascinante. E isso nunca acabou. Então, as relações entre iemenitas do oeste do Iêmen e Pequim são extremamente sólidas. Isso é algo que muito pouca gente no mundo sabe. Bom, os chineses então, fizeram um acordo. Olha, se você. E os iemenitas respeitam. Então, você tem um super tanque saudita carregado de petróleo, mas você está indo para a China. O que acontece? Você passa sem o menor problema. Você sai do porto, desce o Mar Vermelho, cruza o Bab el-Mandeb e vai embora e vai para Xangai. Sem o menor problema. Se você estiver levando esse petróleo para outros destinos, esqueça, não vai sair.
Então já tem um congestionamento de petroleiros enorme em torno do porto de Iambu, porque eles não podem ir para lugar nenhum. Sim, eles podem ir, mas vai custar uma fortuna. E muitos dos donos desses petroleiros não querem arriscar pagar uma fortuna, e ainda por cima, pior ainda, a Lloyd's de Londres não faz mais seguro desses petroleiros. Então, ponha-se na posição de um exportador de petróleo saudita com clientes pela Ásia, mas não a China. Ele tem que primeiro ter certeza que ele vai conseguir levar o seu petroleiro, passar pelo canal de Suez sem problemas, e ele vai ter que arcar com os custos gigantescos dessa circunnavegação da África. Porque literalmente esses petroleiros eles têm que fazer uma circunnavegação da África, passar pela África do Sul e aí subir no mapa até chegar ao Mar do Sul da China, por exemplo, ou ao Oceano Índico, se eles estiverem exportando para a Índia, por exemplo. E ele tem que arrumar o seguro para o superpetroleiro dele, que é um abacaxi. Ninguém vai segurar o petroleiro dele. E se a Lloyd's de Londres não segura, não vai ser uma companhia de seguros do Golfo Pérsico ou do GCC, do Conselho de Cooperação do Golfo, que vai fazer isso. Então, o abacaxi gigantesco para o mercado global de petróleo está cada vez mais acentuado. Tudo isso decorrência de um ato estúpido da Arábia Saudita, que foi bombardear um aeroporto no Iêmen. Qualquer um de vocês, com um mínimo de pesquisa que vocês façam da história recente, extremamente volátil entre Arábia Saudita e Iêmen, sabem que é suicídio absoluto você comprar uma briga direta contra os iemenitas. Por exemplo, quando a gente estava lá o ano passado, especialmente, não só em Sana, mas especialmente no norte, eles nos levaram a vários sites em Saada, no Nordeste, e em volta, em torno das montanhas, bombardeados pela Arábia Saudita através dos anos. Inclusive, vocês não vão acreditar, a Universidade de Saada foi bombardeada pela Arábia Saudita. Eles reconstruíram. Enquanto a gente estava no norte, em Saada, os americanos, o ano passado, eles bombardearam um hospital de câncer que estava ainda em construção. Eles nos levaram no site, a gente saiu, nós botamos em nossas contas nas redes sociais na época as imagens do bombardeio americano num hospital de câncer ainda em construção. Ou seja, os iemenitas estão acostumados à barra mais pesada possível em termos de bombardeio, intimidação, sanções, bloqueio, tudo. E eles, eu diria, com uma força de caráter absolutamente extraordinária e com uma nitidez de princípios morais e éticos, eles fazem tudo, eles seguram todas. E aí, não se esqueçam, eles são membros do eixo da resistência e entre os mais ao nível do Hezbollah. E os iraquianos ao mesmo nível dos iraquianos também. Então, o que tudo isso modifica o tabuleiro atual, que continua cada vez mais complexo entre o Irã e os Estados Unidos? Bom, isso abre um novo fronte que influi na economia americana diretamente e na economia global, ou seja, mais pressões de diversos parceiros, não só da Arábia Saudita, mas de outros exportadores de petróleo, em cima dos americanos, em cima do governo Trump, da administração Trump e da sua folia absolutamente desmesurada de continuar a perpetuar essa guerra que tem um caminho de saída: o memorando de entendimento assinado pelos dois presidentes, pelo presidente do Irã, Pezeshkian, e por Trump no Palácio de Versailles, aqui na França, há 2 semanas atrás, que ele quebrou depois. Ou seja,
Você compara o novo front iemenita, que está destruindo a economia da Arábia Saudita já, pela impossibilidade de exportar petróleo, e houve mísseis iemenitas que já foram em cima de refinarias em torno do porto de Iambu, e o próximo passo já foi telegrafado pelos iemenitas. Vocês continuam assim, a gente vai bombardear o oleoduto de vocês, o East-West, o leste-oeste. Aí vocês não vão nem ter mais petróleo para exportar. Isso é um lado da equação. O outro lado, que é ainda mais complicado, que é o lado diplomático, é o balé diplomático. A gente está confirmando com os mediadores paquistaneses entre os Estados Unidos e o Irã qual é a ínfima, a gente poderia qualificar como 0,5% de possibilidade de eles voltarem à mesa de negociação. Eu estou falando com vocês no meio da semana. Nesse momento, no meio da semana, os mediadores paquistaneses nos dizem que sim, tem uma janelinha de 0,5, 1% de possibilidade. A gente está trabalhando 24 horas por dia nisso, não só nós, paquistaneses, mas o pessoal de Oman e o pessoal do Catar. Está todo mundo em cima disso, tentando trazer os dementes não, o demente presidente americano de volta para a mesa, porque ele pediu para voltar à mesa. Isso é a demência absoluta que, se vocês acompanham o mídia tradicional, seja onde for que vocês estiverem assistindo, vocês nunca vão saber. Os mediadores paquistaneses nos disseram diretamente, e a gente pediu reconfirmação, Larry e eu, eles reconfirmaram que Trump estava ligando todo dia para o chefe do exército paquistanês, o marechal de campo Assim Munir, implorando: olha, faz o que você puder, bota os iranianos na mesa de novo. E o general Munir dizendo: escuta, é você que teria que falar com os iranianos. Eu sou um mensageiro. Nós nos oferecemos como mediadores, porque a gente tem boas relações com vocês, americanos, e temos relações de confiança com os iranianos. Mas não depende de nós. O máximo que a gente pode é tentar aproximar. E a gente fala com eles o tempo todo. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos dias, teve um vai e volta de delegações, ida e volta. Paquistaneses indo para o Irã e iranianos indo para o Paquistão. O tema principal de todas as conversas é: tem possibilidade de se voltar à rota diplomática? Qual é a resposta dos iranianos? Eles disseram diretamente para os paquistaneses, isso foi uma mensagem que veio do mais alto escalão em Teherã. Sim, a gente estaria aberto à possibilidade de voltar à mesa de negociação, mas só tem uma maneira disso acontecer. Os americanos têm que respeitar o que eles prometeram no memorando de entendimento. Tudo, o planeta inteiro viu qual era o memorando de entendimento. 14 pontos assinados pelos dois presidentes. Então, vocês têm que começar a cumprir o que foi prometido. Os americanos cumpriram algum dos 14 pontos? Zero. Absolutamente nada. Evidentemente, os iranianos fizeram as contas e falaram: bom, tem sentido continuar conversando com esses caras? Não. Então, eles abandonaram o memorando? Tá bom, nós também abandonamos, porque agora é bilateral. Se um abandona, o outro também abandona. Acabou o unilateralismo. E deixando bem claro para vocês todos, a era unilateral dos Estados Unidos ditarem condições, seja para quem for no sul global, foi destruída inexoravelmente pelo Irã. Que todos os membros do Sul Global, Brasil inclusive, prestem atenção nisso. Já tem um precedente. O Irã é capaz de fazer isso. Se o Irã é capaz de fazer isso, qualquer outro país soberano do Sul Global também pode fazer isso. Os americanos não têm mais como ditar regras, seja para quem for. Claro, o Irã só pôde fazer isso porque eles infligiram uma derrota estratégica no campo de batalha contra os americanos, o que não é o caso de praticamente todo mundo no sul global. Voltando à mesa de negociação. Ou seja, os iranianos não
excluem a via diplomática. O ministro das Relações Exteriores, Araghchi, excelente diplomata, trabalha 48 horas por dia. Ele fala praticamente todo dia, inclusive na sua conta no Twitter X, nós estamos sempre abertos à diplomacia, contanto que haja confiança mútua e respeito mútuo, que não existe dos americanos em relação a seja quem for, nesse caso, o Irã. Ao mesmo tempo, os iranianos estão com a mão no gatilho. Os americanos tentam qualquer absurdo, eles respondem na hora, em dobro. Que é exatamente como os iemenitas responderam ao ataque da Arábia Saudita. Eles responderam em dobro e até em triplo, ou quádruplo, porque eles instauraram um bloqueio. E tem uns paralelismos no meio dessa história ainda mais fascinantes. Muitos de vocês não devem saber que existe um memorando de entendimento assinado, se não me engano, em 2019, em 2019, pela Arábia Saudita e o Iêmen. Quem quebrou o memorando de entendimento? Os sauditas. Então os iemenes falam: eles quebraram primeiro, vamos quebrar a gente também. Ou seja, isso se aplica a Irã e Estados Unidos. Os Estados Unidos quebraram o memorando de entendimento, os iranianos responderam, e estão respondendo com 2-1. Ou 3-1 ou mais. O nível de devastação das bases americanas pelo oeste da Ásia inteiro, não só no Golfo Pérsico, mas incluindo Irbil, no Kurdistão iraquiano, que é uma terra de gangsters, absolutamente. Eu visitei o Kurdistão iraquiano durante a guerra, o Choque-nó, a guerra de 2003, antes e depois. Então, você chega lá e você está lidando com gangsters o tempo todo. São esses caras que dominam o Kurdistão iraquiano. E tem bases americanas e bases israelenses espalhadas pelo Kurdistão iraquiano. Então, os iranianos estão bombardeando também essas bases, estão bombardeando as bases da Jordânia, que são muito importantes, porque essas bases, para o CENTCOM, o Comando Central Americano, são fundamentais para tudo: inteligência, hangares, radares, tudo isso. Eles estão destruindo tudo metodicamente, com uma precisão absolutamente brutal, porque aí é que entra Rússia e China mais discretamente. São três parceiros estratégicos: Rússia, Irã e China. Isso é de uma importância fundamental e isso é que apavora quem tem um QI acima de 50 nesse eixo americano. Não é muita gente. Tem uns 2 ou 3 no Pentágono, vai ter 2 ou 3 na CIA, que sabem que os Estados Unidos não têm bala para comprar uma guerra contra os três ao mesmo tempo. Ou apontar o dedo para a Rússia e Irã. Vocês estão ajudando o Irã, nós vamos atacar vocês. Vão, a Rússia e China vão dizer: ok, estamos esperando. Não é assim que funciona, né? Bom, isso talvez dê para vocês uma ideia de quão complicado todo o tabuleiro está ficando, mas a cada dia que passa. A única notícia minimamente auspiciosa em tudo isso é que existe essa janelinha de possibilidade de trazer os americanos de volta à mesa e de se negociar algo com o Irã. Existe alguma ilusão em Teherã a respeito disso? Zero, menos de zero, segundo os nossos amigos iranianos. Eles não esperam nada dos Estados Unidos, eles não confiam em nada que os Estados Unidos dizem, fazem e muito menos botam em posts no Truth Social via o presidente. Mas eles não abandonam a diplomacia, essa é a diferença. E eles impõem suas condições. Diplomacia, perfeito, mas vai ter que seguir o nosso programa. E o nosso programa não mudou desde o início. O programa é, simplificando ao máximo, discute-se o Estreito de Hormuz. E isso entra também discussões com Omã, que é a outra margem do Estreito de Hormuz, a margem sul. Então, tem uma discussão técnica, Irã, Omã, em relação ao Estreito de Hormuz, e eles passam as conclusões para os americanos. Número 2, follow the money, a grana. Os americanos têm que desbloquear os fundos iranianos congelados, especialmente no Catar. O Catar já estava se mobilizando para soltar a grana até que os americanos bloquearam. E alívio de sanções.
Pode ser um alívio até parcial, mas algum alívio de sanções. Até agora, nada disso aconteceu. Se tudo isso acontece na sequência, os iranianos dizem: tá bom, aí a gente vai discutir o tema nuclear. O ponto de vista americano é exatamente o oposto de tudo isso que eu delineei para vocês. Eles querem começar pelo fim. Eles querem impor um novo acordo nuclear ao Irã, seguindo os objetivos e os imperativos americanos. Se o Irã como é que chama? A concordar, eles podem começar a desbloquear um pouco do dinheiro, mas não tudo. Evidentemente, os iranianos viram essa proposta americana, que por sinal chegou no começo dessa semana. Essa proposta chegou no Paquistão nessa segunda-feira. Teve uma viagem super importante que não foi noticiada praticamente em lugar nenhum. Teve uma delegação americana que chegou em Islamabad nessa segunda-feira, e só quem está no meio da negociação sabe, e a gente soube via esses mediadores. E eles nos disseram: olha, vem uma delegação americana, a gente não tem uma confirmação a 100%, mas na nossa interpretação ela foi autorizada pelo J.D. Vance, o vice-presidente americano. Ou seja, isso não veio diretamente do Trump, o que prova que existe mais uma vez, que existe um desbalanço absoluto entre o que Trump quer, o que Vance quer e o que o Rubio, secretário de Estado, nem sabe se quer, porque ele nem sabe o que, é que ele está lidando. Mas é principalmente entre o presidente e o vice-presidente. Tem um gap, tem uma divergência. Então, esses americanos chegaram em Islamabad na segunda-feira, foram falar diretamente com o general Munir e entregaram uma oferta. E a oferta que eles entregaram é a que eu acabei de passar para vocês, seguindo os ditames americanos. Ah, começa pelo dossiê nuclear, a gente impõe, o Irã tem que seguir, e se eles seguirem, a gente desbloca um pouco da grana. Não, não vai rolar. Os paquistaneses, como mediadores, eles receberam o negócio e passaram imediatamente para os iranianos. Os iranianos falaram: de jeito nenhum. Se a gente voltar à negociação, vai ter que seguir o nosso cronograma. E é onde a gente está agora. A gente está no meio desse impasse. Ninguém sabe se isso vai ter uma decisão essa semana. Provavelmente não. O que todo mundo espera, e quando eu digo todo mundo, é literalmente todo mundo no oeste da Ásia, fora, quem está observando de fora, os turcos, os egípcios, os russos, os chineses, que não, a gente não recaia na escalada da guerra de novo. Mas como a gente sabe que do outro lado tem Neocrasso, e eu estou me referindo diretamente a Crassus na sua famosa derrota brutal em 54 a.C. do Império Romano frente aos Parcians. Neocrasso, obviamente, ele muda de ideia a cada 5 segundos, porque o seu espectro de atenção não passa de 5 segundos. Então, esse é o problema. Mas, pelo menos, tem essa, digamos, essa janela de oportunidade. Bom, desculpe eu entrar no meio dessa demência toda, mas eu tenho que passar para vocês a complexidade do tabuleiro para impedir que haja conclusões fáceis. E não tem. O assunto é de uma complexidade extrema e não permite conclusões fáceis. Tem muita gente trabalhando para que isso não descambe numa guerra. Mas todos nós e todos os que estão trabalhando como mediadores, oferecer, por exemplo, Doha já ofereceu, escuta, a gente vem para cá, a gente bota vocês dois na mesa. Islamabad falou, não, pode ser aqui. Os americanos falam, tá, pode ser até na Suíça. Já estão até discutindo onde vai ser se eles sentarem na mesma mesa. Mas tem toda essa instabilidade absolutamente absurda do lado americano que impede todos nós de ver uma luz no fim do túnel. Bom, que dizer para vocês todos, né? A luta continua. E enquanto houver uma luz no fim do túnel, não haverá uma guerra que pode virar uma guerra total, e aí uma conflagração total no oeste da Ásia que não interessa a ninguém. Interessa aos suspeitos de sempre, e vocês sabem muito bem quem são, né?
Muito obrigado a vocês todos, direto do Otanistão. Continuamos aqui. Na semana que vem, vamos falar sobre a Rússia em detalhes. Não percam. Tchau, tchau. Obrigado.